Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo Bulhões e hoje nós vamos falar sobre direitos reais. O tópico atinente a esta ministração ainda é posse. Na verdade, é a última aula de posse. E nós já vimos as teorias atreladas à posse. Nós já trabalhamos anteriormente com os princípios fundamentais que sustentam os direitos reais. O que se trabalha nos direitos reais, essa relação entre o indivíduo para com o bem, seja imóvel ou seja móvel. Nós já vimos o que é posse, os poderes atrelados à posse. Nós já trabalhamos sobre responsabilidades atreladas à posse. Nós já trabalhamos com os institutos de proteção possessória. Nós já sabemos qual é a diferença de esbulho para turbação. Nós já sabemos os institutos processuais que podem ser evocados para proteger a posse, tópico da nossa última aula, do nosso último encontro. E hoje nós vamos falar sobre indenização acerca do perecimento do bem, acerca de benfeitorias. O tópico de aula de hoje, deixa eu dividir a tela, para que a gente não se perca. Vem comigo, bom dia para você, boa tarde, se você está assistindo à tarde, ou boa noite. A tela já está dividida. Vamos lá. Nosso tema de aula de hoje é para falar sobre indenização em relação às benfeitorias. Tópico importante quando se fala de posse. O Código Civil, ele cuidou deste tópico específico em 4 artigos. Então, vamos estar trabalhando ali com o artigo, vamos colacionar aqui, artigo 1219, 1220, 1221 e 1222, porque trazem aqui regras importantíssimas no que se refere à indenização de benfeitorias realizadas. Perfeito? Então vamos lá. A primeira coisa é o seguinte: se vamos falar de benfeitorias, nós precisamos conceituar e dizer o que são benfeitorias. Então bota aqui, ó. A doutrina fala que benfeitorias são obras realizadas na estrutura da coisa principal. E qual é a finalidade? Quais são as finalidades das benfeitorias? Porque alguém vai alterar a essência da coisa principal, vai acoplar algo à coisa principal. Entenda, uma casa é um bem principal, é um bem imóvel. Por que alguém mexeria no telhado? Por que alguém construiria uma piscina? Por que alguém colocaria câmeras aqui? Você faz isso porque, respectivamente, olha as finalidades, no intuito de conservá-la, de melhorá-la e ou embelezá-la. Olha que coisa legal. Você só faz isso no intuito de conservar o bem, melhorar o bem ou embelezar o bem. No intuito de conservar, vamos tirar, melhorar e embelezar. Aqui é muito importante porque são as finalidades da benfeitoria. Você só faz benfeitoria no intuito de conservar o bem, no intuito de melhorar o bem ou no intuito de embelezar aquele bem, seja móvel ou seja um bem imóvel. Perfeito? Nós vamos explicar cada finalidade dessa. Por quê? Porque a doutrina também classifica as benfeitorias. Deixa eu aumentar a tela. A doutrina classifica, e essa classificação, para fins de indenização, para fins de repercussão dos direitos reais, é muito importante. Porque a depender da classificação da benfeitoria e do tipo de posse que foi realizada, nós podemos falar ou não de indenização. Então vamos ver quais são as classificações das benfeitorias? Classificação das benfeitorias.
Benfeitorias. E nós temos três tipos de classificação. A primeira benfeitoria, que atrelada ao conceito de conservação, são as benfeitorias necessárias. Necessárias. Eu gosto de pensar, é uma dica, que uma benfeitoria necessária, ela é urgente. Por quê? Isso aqui é uma palavra só para que você assimile e entenda a classificação da benfeitoria. É urgente porque ela visa evitar estragos. Estragos que são iminentes. Estragos iminentes ou perda da coisa principal. Olha que coisa legal. Uma benfeitoria necessária visa evitar estragos que são iminentes. Então, perceba, determinado indivíduo, vamos botar aqui o exemplo, não vou escrever o exemplo, mas estamos conversando. Determinado indivíduo mora de aluguel em um imóvel. Ponto. Em algum momento, o telhado cai. Está vindo um vendaval, está vindo um toró aí. Será que o sujeito está na posse do bem? Ele vai permitir que o patrimônio ele pereça? Digamos que ele não consiga se comunicar com o proprietário, ou que em algum momento o proprietário não tenha condição de efetuar o pagamento daquele telhado. O que é que o sujeito que é possuidor ele pode fazer? É uma benfeitoria urgente, ela é necessária. Eu vou trocar o telhado, colocar telha, para quê? Para evitar a perda da própria coisa principal. Imagine que eu moro em uma casa e a viga de uma casa esteja bem a viga central que sustenta toda a estrutura do imóvel. Será que o possuidor ele tem que deixar o bem perecer? A resposta para isso é não. Então, se o indivíduo ele faz uma intervenção em uma viga, para quê? Para evitar um estrago que é iminente. Ou faz isso ou o prédio cai. Ou arruma a viga ou você vai perder a coisa principal. Então, olha que coisa interessante. Uma benfeitoria necessária é uma benfeitoria que tem um caráter de urgência. Ela vem evitar estragos iminentes ou a perda ou deterioração da coisa principal. Essa é uma classificação muito importante. Mas nós temos outras. Nós temos as benfeitorias também, que são benfeitorias úteis. Benfeitorias úteis. E o que são benfeitorias úteis? Elas não têm um caráter de urgência, mas elas visam o quê? Melhorar a utilização do patrimônio. Olha como a gente colocou a finalidade lá em cima e nós já estamos atrelando aqui. Mas para nós aqui, para fins de modificação da terminologia utilizada, eu gosto de pensar, se necessária foi urgente, a útil foi para facilitar. Facilitar. Facilitar a utilização da coisa. Então, um indivíduo que constrói ou alugou uma fazenda e para poder facilitar a ida até a sede, abre uma estrada que tem um caminho mais curto, ele está fazendo não uma benfeitoria necessária, porque não é urgente, mas está fazendo uma benfeitoria útil, está facilitando a utilização da coisa. O indivíduo que coloca, no exemplo que eu dei logo no início da nossa aula, coloca câmeras para poder filmar, esse sujeito ele está colocando uma benfeitoria útil, está facilitando a utilização da coisa. Não é legal o sujeito poder estar dentro da sua residência sem precisar sair de casa, poder estar vendo na câmera? Está facilitando a utilização da coisa. Então, olha que coisa legal. Cada classificação dessa de benfeitoria está atrelada a estas finalidades que nós trouxemos no conceito. As necessárias visam o quê? Conservação do bem. As úteis visam o quê? Melhorar o bem. Agora, tem benfeitorias que você não quer conservar nem quer melhorar. Você só quer embelezar um patrimônio. Essas benfeitorias úteis são chamadas, bote aí, de voluptuárias. Benfeitorias voluptuárias. E as voluptuárias, você já sabe, está atrelada ao quê? Ao embelezamento. Para fins de retenção de conteúdo, o que é que a gente vai colocar?
Elas visam o mero deleite ou o mero prazer do possuidor. Eu moro de aluguel em uma casa, só que eu gosto de jardim. O que é que eu faço? Eu construo um jardim. Eu, possuidor, construo um jardim no imóvel. Esse jardim, ele era urgente? Não. Não, eu construí ele, não foi para evitar estrago nenhum. Facilita a utilização da casa? A resposta para isso, não. Não. Mas eu gosto, é só para o meu deleite, é só para o meu prazer. Eu tenho um prazer, eu quero embelezar o bem, construo um jardim. É uma benfeitoria voluptuária. Agora, antes da gente entrar no porquê estamos trabalhando com a classificação e pensando nelas nos direitos reais, convém aqui pensar, e você já sabe, benfeitorias são bens o quê? Acessórios. Perfeito? Nós temos um bem principal e nós temos bens que se acoplam ao bem principal, e uma delas são os bens acessórios das benfeitorias. É uma das espécies de bens acessórios, mas eu preciso aqui diferenciar benfeitorias, porque isso daqui é muito importante, de quê? Vou botar aqui, de acessórios naturais. Isso daqui, para fins de direitos reais, é muito importante. Porque as benfeitorias, elas demandam uma ação humana. Toda vez que, para fins de direitos reais, eu falar de benfeitoria, nós temos aqui uma ação humana direta. Ou seja, um indivíduo praticou um ato jurídico. Ele foi lá e colocou o telhado. Ele foi lá e pagou para que a viga fosse consertada. Ele foi lá e contratou um serviço de monitoramento de câmeras. Ele foi lá e contratou jardineiros ou uma empresa, um arquiteto, uma pessoa que trabalha com este ramo específico para construir um jardim. Existe essencialmente uma ação humana direta. Isso porque nós temos bens acessórios que são formalizados por ação natural, e isso a gente vai ver só em um segundo momento. Exemplo, um rio, ele rompe a sua barragem, e em função do rompimento da barragem, um indivíduo que tinha 200 mil hectares, agora tem 300 mil hectares, porque em função daquele movimento natural. Isso não é benfeitoria. Tá bom? Benfeitoria tem ação humana direta. Agora, eu preciso falar uma coisa para você. Se você já sabe a classificação e já sabe o conceito, eu preciso falar da dificuldade. Porque é difícil. Ainda vou botar em caixa alta. Dificuldade. É difícil na prática você perceber quando é e quando não é que existe uma benfeitoria. Por quê? Entenda, ó, vou colocar aqui um exemplo. Eu falei da piscina, não falei? E eu atrelei que a piscina é um bem voluptuário, é uma benfeitoria voluptuária. Mas é subjetivo. Você tem que analisar a situação para você conseguir enxergar se naquele contexto, aquela benfeitoria, aquela ação humana, aquela obra realizada na coisa principal, se a finalidade dela é de conservação, melhoria ou embelezamento. Aí, olha que coisa interessante. Se eu faço uma reforma de uma. Ou construo em um clube, por exemplo, uma piscina, poxa, um clube, a finalidade dele é levar prazer para uma gama de pessoas, tá? Indeterminadas ou determinadas. Então, uma piscina num clube e uma reforma de uma piscina no clube então, pode ter caráter de quê? De bem necessário. Era necessário, era urgente você fazer aquilo ali. Por quê? Porque senão poderia perder o clube todinho. Todos os clubes têm, é necessário fazer. Eu posso aumentar a piscina. Então, eu estou facilitando a utilização da coisa. Por exemplo, construindo uma piscina menor para crianças. É uma benfeitoria útil. Ou eu posso fazer uma piscina porque eu gosto de piscina, eu tenho um prazer de piscina, é um imóvel com finalidade residencial. Tá? Então, a depender da estrutura, é subjetivo você classificar em necessária, útil ou voluptuária. A dificuldade está, e a gente vai botar isso na observação, a classificação da benfeitoria depende da situação fática.
Depende da situação fática e concreta. Perfeito? Você analisa para saber se a benfeitoria ela é necessária, se ela é útil ou se ela é voluptuária. Agora, você tem que me perguntar uma coisa. Eu já entendi, Ricardo. Já entendi o que são benfeitorias, já entendi como se classificam, já entendi da dificuldade e do caráter subjetivo. Bora botar isso? Não gosto disso. Observação. Subjetividade. É o direito, não é uma ciência exata. Qual é a relevância de eu entender benfeitorias para fins de direitos reais? Vamos lá trabalhar? Bora entender aqui a regra, ó. Ó a nossa regra de ouro. Nós já classificamos lá atrás o possuidor de boa-fé do possuidor de má-fé. Perfeito? Então, se o sujeito é possuidor de boa-fé, nós temos uma regra presente no artigo 1219. Porque eu vou escrever aqui a regra. O possuidor de boa-fé, antes de ler o artigo, ele será indenizado. Olha, estamos falando de indenização. Imagine, o cara estava lá, possuidor de boa-fé, exemplo, alugou o imóvel e agora vai ter que sair. Só que aquele sujeito que estava lá no imóvel, ele trocou o telhado. Aquele sujeito que estava lá no imóvel instalou câmeras. Aquele sujeito, ou abriu uma janela. Aquele sujeito que estava lá no imóvel, ele construiu um jardim, construiu uma piscina, construiu um toboágua que saia do quarto para a piscina. Ó, já vi isso em uma casa, uma reforma de casa. Então, olha que coisa legal. O sujeito que é possuidor de boa-fé, ele será obrigatoriamente indenizado pelo quê? Será indenizado pelas benfeitorias necessárias, olha que coisa legal, úteis, e eu vou botar aqui, ó, só que aqui, voluptuárias, mas eu vou botar aqui um asterisco nas voluptuárias. Por quê? Porque nas voluptuárias, ele será indenizado se não for pago, poderá, vírgula, se possível, levantá-las. Entenda, se possível, levantá-las. A gente vai conversar sobre tudo isso aqui, tá? Porque eu vou falar daqui a pouco de direito de retenção. O possuidor de boa-fé, ele obrigatoriamente ele vai ser indenizado pelas benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias. Agora, as voluptuárias é o seguinte: se o sujeito puder tirar a benfeitoria sem estragar o bem principal, tirou sem estragar o bem principal, ele não vai ser indenizado. Exemplo, um sujeito que pegou um parquinho, porque tinha crianças em casa, e construiu um parquinho de madeira. Um parquinho de madeira você pode retirar. É uma benfeitoria, a priori, voluptuária. Então, eu retiro a benfeitoria voluptuária e o sujeito não será indenizado. Agora, se o sujeito construir uma piscina, ele deverá ser indenizado. Perfeito? Isso é importante. Antes de ler o artigo 1209, nós temos uma outra regra, porque nós temos também, atrelado ali na regra presente do artigo 1219, o direito de retenção. Eu vou falar uma coisa para você. O sujeito está lá, possuidor de boa-fé, exemplo, fez um contrato, não agiu violando esse dever de honestidade, lealdade e retidão que devem permear as relações jurídicas. Esse sujeito, ele tem direito a reter as benfeitorias que foram feitas, necessárias e úteis. Se ele fez, possuidor de boa-fé, tem direito à retenção até que seja indenizado. Bora ver o artigo 1219? Está aberto aqui o Código Civil. Bora aqui. 1219. Agora a gente vai compreender o Código Civil. Olha lá. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como as voluptuárias. Então, olha, a nossa regra é indenização a tudo, filho. Agora, se não lhe forem pagas, e levantá-las quando puder, sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. Olha que coisa legal nós estamos falando aqui. Ó. Ele pode reter, ele pode segurar as benfeitorias
necessárias e úteis. Olha que coisa legal a gente vai falar aqui agora. Regra número 2. Porque nós estamos falando, e você já entendeu, a regra do possuidor de boa-fé. Pode botar isso? Boa-fé. É a regra 1 do possuidor de boa-fé. Mas nós temos regras, filho. Porque agora a gente vai falar do possuidor de má-fé. Olha o possuidor de má-fé. O sujeito viola aquele dever de honestidade, lealdade e retidão que permeiam as relações jurídicas. Exemplo, o sujeito invadiu o imóvel. O sujeito invade o imóvel e ali, sem o conhecimento do proprietário, aquele possuidor de má-fé, ele troca o telhado. Aquele possuidor de má-fé, olha que coisa interessante, instala vídeo monitoramento, tem doido para tudo. Aquele possuidor de má-fé, ele constrói uma piscina. É verdade, ele tinha uma vontade de ter uma gruta. Está lá de má-fé, mas ele queria acordar todo dia de manhã, tomar um cafezinho e olhar para uma gruta. Ele tinha esse sonho. E ele constrói a gruta. Será que esse possuidor de má-fé tem direito a ser indenizado, porque estamos falando de indenização? A resposta para isso é depende. Depende de quê? Fala lá o artigo 220, 1220, perdoe. Vamos descer aqui. 1220 do Código Civil. O possuidor de má-fé só será indenizado pelas benfeitorias necessárias. Gente, isso daqui é muito importante. O possuidor de má-fé, ele só será indenizado pelas benfeitorias. Pelas benfeitorias necessárias. E olha, ainda tem uma observação, a gente vai ver daqui a pouco o artigo 1220. Não tem direito à retenção. O telhado vai cair, o sujeito fez alguma coisa para conservar o bem, tudo bem, está de má fé, mas em função de um critério de justiça, a opção legislativa, indeniza o sujeito. Pô, senão o cara ia perder o bem todinho. Indeniza o cara. Agora, tá lá de má fé, construindo uma estrada no imóvel? Não, não vai dar, meu filho. Entrou lá de má fé, a má fé aqui vai ser compensada. Perfeito? A gente vai falar de compensação daqui a pouco. Possuidor. Eu botei possuído. Desculpa, possuidor. Vou tirar isso aqui. Possuidor de má fé. Olha que coisa legal nós estamos construindo aqui. Ele só será indenizado pelas benfeitorias necessárias. Bora ver se é isso aqui, filho? Bora. Tá lá, artigo 1220. Vamos colar aqui. Artigo 1220, 2 pontos, 2 points. Fala lá. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias. E olha que coisa legal, não lhe assiste direito à retenção, nem levantar as voluptuárias. Isso não é legal? Só será indenizado pelas benfeitorias necessárias. Agora, nós temos aqui, isso aqui é o tópico 4, vamos botar aqui o tópico 5, porque a gente vai falar sobre compensação de danos. Compensação, não. A gente vai botar o seguinte, danos. Danos, equilíbrio. Você tem que entender o seguinte. Na hora da indenização, o sujeito fez o quê? Benfeitorias, perfeito? Seja de má fé, aliás, seja de boa fé, se for necessário você indenizar em função de algum dano formalizado pelo indivíduo, digamos que tenha ali quebrado uma viga, rachado uma parede, as benfeitorias realizadas pela pessoa podem compensar os danos provocados ao bem, por questão e por critério de justiça. As benfeitorias compensam os danos em função de uma necessidade de equilibrar a relação negócio jurídico praticado entre as partes. É isso que fala o artigo 1221 do Código Civil. E vamos ler lá o artigo 1220. Eita, eu abri um negócio aqui sem querer, desculpa. 1221 do Código Civil.
E vamos colocar aqui o 1222, que eu vou falar dele daqui a pouco. 1221. Tá lá. Olha o que é que fala o 1221. As benfeitorias compensam-se com os danos. Olha que coisa legal. A noção de dano, ela é subjetiva, tá? Mas vão compensar. E só obrigam ao ressarcimento ao tempo da evicção. O que é evicção, você já sabe. É a perda da coisa. Então, olha que coisa legal. Estamos falando aqui, falamos no nosso último encontro, em perecimento do bem e a responsabilidade que existe em função da perda ou deterioração do patrimônio. Tá bom? Houve uma perda total, uma perda parcial, a gente já sabe como é que se formaliza a questão da responsabilização atinente ao possuidor de boa-fé ou de má-fé. Mas olha que coisa legal, as benfeitorias compensam-se com os danos. Regra importantíssima. Último tópico do nosso encontro de hoje. Vamos botar aqui, vamos recortar. Estamos aqui no tópico 6 e vamos falar sobre indenização. É assim que eu vou chamar, indenização ao possuidor de má-fé. Eu vou te falar uma coisa. O possuidor de má-fé, ele se lasca de todo jeito. Ele violou um princípio fundamental e basilar. Eu posso falar, formalizando a interpretação sistemática do Código Civil, que o Código Civil todinho, do início ao fim, ele fala de boa-fé. Então, esse sujeito, ele vai ser indenizado, tá bom? Pelas benfeitorias necessárias, você já sabe. Só que o proprietário, ele tem um direito de escolha, e é isso que fala o artigo 1222. Porque, na hora da indenização, olha que coisa legal, pode-se escolher entre o proprietário, tá? Entre o valor atual da benfeitoria ou o valor de custo para fins de indenização. E é isso que fala o Código Civil. O sujeito pode escolher entre o valor atual do bem, atualmente vale quanto, ou o valor de custo. A benfeitoria custou quanto naquela época e o sujeito tem esse direito de escolha. Bora ver o artigo 1222? Eu já recortei aqui, perdoe. Artigo 1222. O reivindicante, olá, é o proprietário, obrigado a indenizar as benfeitorias ao possuidor de má-fé, tem o direito de optar, o proprietário opta entre o valor atual do bem ou do seu custo. Então, o possuidor de má-fé, ele será indenizado, sim, pelas benfeitorias necessárias. Mas o sujeito que tá discutindo a relação, ele vai escolher entre o valor atual ou o valor de custo do bem. Aqui agora, eu fecho. Deixa eu fechar a tela. Vamos fechar a nossa apresentação. Eu quero agradecer a você pelo prazer que foi falar sobre esse tópico de posse. Deus te abençoe, um forte abraço. Hashtag Tamo Junto, avante.